Alô, você que assiste ao programa Nova Vida, eu sou Hernandes Costa, consultor de dependência química, e estou aqui em substituição a Luiz Veiga, que por motivo de saúde está afastado deste espaço. Hoje nós vamos falar sobre o lobo na pele de cordeiro, tá? Que é os dispositivos eletrônicos de fumar, ou propriamente dito, mais comumente dito, os cigarros eletrônicos. Nós vamos desde ver a sua origem e por que ele chegou a essas proporções. Que o cigarro faz mal para a saúde, você já deve estar cansado de saber. Mas nos últimos anos pintou uma novidade por aí. O cigarro eletrônico. Ele tem um design moderno, é prático na hora de usar e ao invés daquela fumaça desagradável do cigarro comum, ele pode até soltar cheiro de frutas. A impressão que dá é que o cigarro comum tá com seus dias contados, né? Parece até que o vídeo é propaganda paga da indústria do cigarro, né? Mas não. Será que o cigarro eletrônico é seguro? No vídeo de hoje você vai ficar por dentro de tudo que a ciência já descobriu sobre os cigarros eletrônicos, incluindo como eles funcionam, se eles podem trazer riscos para a saúde e se eles são realmente mais seguros que o cigarro comum. Em 1880, o americano James Duke teve a ideia brilhante que fez com que ele passasse de um simples comerciante de cigarros para o maior empresário do ramo. Com a ajuda de um mecânico, ele criou uma máquina capaz de aumentar a produção de cigarros em 600 vezes. Só que esse avanço tecnológico gerou um problema. Com uma produção tão alta, James Duke teve que criar uma demanda por cigarros que não existia naquela época. E adivinha o que ele fez? Pegou pesado em publicidade e propaganda. Foi assim que todo mundo se convenceu de que os cigarros, os tubinhos de papel enrolados com tabaco, eram mais práticos e até mais seguros que os concorrentes da época, os cachimbos e charutos. Hoje a gente já sabe que os cigarros são tudo, menos seguros. Mas será que os cigarros eletrônicos vão resolver esse problema? A queima do tabaco, que é o principal ingrediente do cigarro comum, gera uma fumaça que carrega mais de 250 substâncias tóxicas. Tudo isso entra no organismo através da inalação da fumaça e pode causar cerca de 50 doenças que vão desde danos pulmonares e hipertensão até câncer. Os primeiros estudos que mostravam os perigos do cigarro comum começaram a ser divulgados lá na década de 60. E vendo esses resultados preocupantes, um americano chamado Herbert Gilbert, que não por acaso era fumante, procurou uma solução para esse problema. Através do pensamento inovador, ele imaginou que se as substâncias tóxicas do cigarro são liberadas pela queima do tabaco, talvez existisse um jeito de manter o hábito do fumo sem usar tabaco e sem necessariamente queimar alguma coisa. Nascia ali um novo cigarro que teria que funcionar de um jeito um pouco diferente do cigarro tradicional. Pensa aquele cheirinho irresistível de café que você sente de manhã, por exemplo. Esse cheiro vem do vapor liberado da infusão de água quente e do pó de café. Foi pensando nisso que Herbert Gilbert projetou o primeiro cigarro eletrônico em 1963. Um cigarro que, ao invés de soltar fumaça, libera ar umedecido por uma infusão ou mistura escolhida pela pessoa. Essa ideia, que deu vida aos cigarros eletrônicos há quase 60 anos, era bem clara: oferecer um jeito seguro e sem riscos de fumar. Justamente a mesma promessa dos cigarros comuns lá do fim do século XIX. Mas será que dessa vez a promessa era real? Os cigarros eletrônicos que a gente vê por aí, também chamados de vapes ou pods, são abastecidos com um líquido específico feito de água, glicerina vegetal e propileno glicol. Essa é a receita básica, tá? Que pode ser complementada ou não com nicotina, a substância que causa o vício pelo cigarro. Algumas marcas também acabaram criando líquidos com aromas e sabores variados, de menta, de manga, de uva e por aí vai. Independente da composição, esse líquido é aquecido por uma peça metálica do aparelho, formando um aerossol que vai ser inalado. O aerossol nada mais é que uma suspensão de gotículas minúsculas, que muita gente acha que é vapor de água, já que ele forma aquela névoa branca. Você já viu alguém soltando essa falsa fumaça do cigarro eletrônico? O fato é que a moda dos cigarros eletrônicos, galera, já pegou. E o que inicialmente foi pensado para reduzir os riscos de quem já fumava cigarro comum, agora está sendo usado por não fumantes e até adolescentes. Será que o cigarro eletrônico pode trazer algum risco para a saúde de quem nunca fumou? O pulmão é responsável por fazer o contato entre o ar que a gente respira e o nosso sangue, mandando o oxigênio para dentro da circulação e retirando o gás carbônico. Por isso, o pulmão recebe milhares de vasos sanguíneos que precisam ser delicados o suficiente para permitir a passagem desses gases. O problema é que quando o ar que entra nos pulmões está cheio de partículas suspensas, como é o caso do ar poluído de uma cidade grande, essas partículas podem se acumular não só nas células do pulmão, mas também nesses minúsculos vasos sanguíneos.
Na tentativa de eliminar essas partículas estranhas, as células passam a produzir moléculas inflamatórias, que até ajudam a resolver o problema, mas em troca acabam danificando os pulmões e os vasos sanguíneos. Se isso acontece todo dia, durante um período longo, você vai ter um risco maior de doenças respiratórias e cardiovasculares. Isso também acontece quando alguém inala a fumaça de um cigarro comum. Mas ainda faltava descobrir se as partículas que estão no aerossol do cigarro eletrônico também têm esse mesmo efeito. Para avaliar isso, um grupo de cientistas expôs ratos a um ambiente que recebia fumaça do cigarro comum ou aerossol sem nicotina de um cigarro eletrônico. O resultado foi impressionante. Nas duas situações, em 5 semanas, todos os ratos tiveram uma parte das células pulmonares destruídas e uma menor quantidade de vasos sanguíneos chegando até o pulmão. Alguns vasos sanguíneos foram destruídos. Essas são as principais características de uma doença chamada enfisema pulmonar, que é muito comum entre pessoas fumantes. Em outro estudo, com mais de 705 mil pessoas, o uso do cigarro eletrônico foi associado com um risco 75% maior de ter enfisema ou bronquite crônica. A gente tem que avaliar esses dados com cuidado porque essas e outras doenças crônicas, como o câncer, demoram décadas para se desenvolver e são provocadas por vários fatores, não só pelo fumo. Provavelmente a gente vai ter estudos definitivos sobre isso nos próximos anos. Mas mesmo assim, já dá para entender que mesmo sem usar tabaco ou nicotina, os cigarros eletrônicos não são necessariamente livres de riscos, como eles prometem ser. Na verdade, o que os estudos estão mostrando é que, ao contrário do que se imaginava, os cigarros eletrônicos podem sim liberar substâncias tóxicas. 2 exemplos são formaldeído e acetaldeído, que também são liberadas pelo cigarro comum. Quando essas duas substâncias são inaladas, elas podem danificar as células da parede interna da garganta e do pulmão, causando irritação. Elas também têm a capacidade de entrar nas células e danificar o DNA, aumentando o risco do câncer. Por incrível que pareça, o formaldeído e acetaldeído não fazem parte da composição dos líquidos do cigarro eletrônico. O que acontece é que, dependendo das especificações técnicas, o aparelho pode gerar mais calor do que o necessário. A mesma coisa pode acontecer se o cigarro estiver com um nível baixo de líquido no reservatório. Esse superaquecimento provoca reações químicas entre as moléculas do líquido, criando substâncias potencialmente perigosas. Um outro fator importante é a pureza do líquido que vai ser colocado dentro do dispositivo e ser aquecido. Olha que bizarro! Um estudo de 2019 analisou 10 líquidos de cigarro eletrônico sem nicotina e detectou 16 substâncias químicas que não deveriam estar ali. Uma delas foi o 2-clorofenol, uma substância tóxica usada em inseticidas e desinfetantes e que estava presente em todos os líquidos analisados. E adivinha quantos rótulos tinham essa informação? Nenhum. Para piorar, mais da metade dos líquidos sem nicotina, na verdade, tinham nicotina na sua composição. Isso é muito preocupante porque a nicotina é uma substância altamente viciante e que pode causar dependência. E esses produtos que são vendidos como livres de nicotina, geralmente são consumidos por pessoas que nunca fumaram, incluindo adolescentes. Em 2019, aproximadamente 18% dos brasileiros de 13 a 17 anos disseram já terem experimentado cigarros eletrônicos pelo menos uma vez. Cuidado com seu filho aí, hein? E antes que você me critique dizendo que cada um sabe o que quer, o problema é que nessa idade o cérebro ainda está em desenvolvimento e a nicotina pode causar alterações irreversíveis, afetando tanto o aprendizado quanto o comportamento. Tentando proteger esse grupo mais vulnerável, muitos países proíbem a venda de produtos relacionados ao cigarro eletrônico para menores de idade. Outros, como Jamaica, Japão e Suíça, proíbem totalmente a venda dos líquidos que tenham nicotina na fórmula. A posição da OMS e de outros órgãos de saúde é que, independente de ter nicotina ou não, esses produtos não devem ser usados por adolescentes. E o que a ciência mostra é que os cigarros eletrônicos, da maneira como eles são hoje, podem trazer riscos sérios à saúde. Então, esse é um assunto que gera muito debate porque essas proibições podem até proteger uma parcela da população, mas ela se esquece do outro grupo, o dos fumantes. Mas a gente não esqueceu de vocês não, tá? Para quem já fuma, o cigarro eletrônico é a melhor opção? Para as pessoas que já fumam, as estratégias disponíveis para largar o cigarro, como os adesivos de nicotina, não funcionam para todo mundo. E muita gente fala que só conseguiu se ver livre dos problemas do tabaco usando o cigarro eletrônico como substituto. Nós não temos estudos suficientes para prever os efeitos que ele pode ter na saúde se for usado por muitos anos. É por isso que o Brasil e outros 31 países proíbem a fabricação e a venda dos cigarros eletrônicos. A gente sabe que eles estão circulando por aí, né? Mesmo sem regulamentação. Você assistiu à primeira parte deste documentário de como agem os cigarros eletrônicos. Não saia daí, o programa Nova Vida, o programa da família paraense, volta já. A
A GPesca é uma unidade de beneficiamento de pescados, possui a mais alta tecnologia para processar seus produtos. Atua há 18 anos no mercado de pescados, exportando para Estados Unidos, Mercosul, China e mercado nacional. Possui uma cadeia logística que faz desde a captura dos pescados em alto mar até a mesa do consumidor. Produtos rigorosamente selecionados. GPesca, marca de qualidade. Ia passando batido, sem dar o meu recado. Você é usuário de droga, você está usando droga. Companheiro, a doença ela é crônica, mas tem tratamento. Para o usuário de álcool ou de outras drogas. Peça ajuda. Espaço Nova Vida, está aqui o telefone aqui embaixo. Nós estamos localizados aqui em Ananindeua, no estado do Pará. Nossas redes sociais estão todas aqui. Vai no nosso e-mail, YouTube, procura todas as redes sociais e peça informação sobre o nosso trabalho. São 30 anos de experiência. Então faça isso. Nós vamos ajudar você que está usando droga e, lógico, a sua família. Mais uma vez, peça ajuda enquanto há tempo. Nós estamos aqui com uma equipe multidisciplinar, qualificada na área da dependência química. Tamo junto, companheiro. trabalhadora da indústria paraense.
O SESI e o Senai garantem a ela e à família dela formação profissional, saúde, educação, cultura e lazer. São 31 unidades do Senai e 26 do SESI em todo o Pará, além de escolas, clubes e até teatro. Quando você escolhe comprar produtos paraenses, você garante mais desenvolvimento para o Pará, o que é bom para ela e para todos os paraenses. O Pará é mais com a indústria. Sistema FIEPA. Nós vamos assistir agora especialistas que vão demonstrar para nós os males que o cigarro eletrônico causa à saúde. E a gente tem a pesquisa de 2019, que mostrou um consumo de 0,6% de produtos eletrônicos por pessoas de 15 anos ou mais. Então, a gente tem aí uma faixa que é de mais ou menos 1 milhão de pessoas consumindo esses produtos. Agora, essa pesquisa ela foi extremamente importante porque ela revela um dado que destes usuários, 70% tem entre 15 e 24 anos. Ou seja, a maior parte da população que está consumindo é de jovens, né? E a maior parte destes jovens que estão consumindo nunca tinha fumado. Então, isso é muito grave, né? Porque a gente está vendo que a alegação da indústria de que seriam produtos voltados para o público já fumante, que não quer ou não consegue parar de fumar, que busca uma alternativa ao cigarro tradicional, não se revela a verdadeira, né? Se você está colocando um produto que é para reduzir danos então de quem já é dependente. A gente sabe que eles não vão fumar um cigarro de morango, um cigarro de tutti-frutti, um gostinho de chiclete, não vai. Ele quer gosto do tabaco. E aí por que a indústria coloca mais de 8 mil aditivos, aromas e sabores no mercado? É creme brulee, é tortinha de limão, tortinha de baunilha, cappuccino. Para quê? Isso não é para quem é dependente. Isso não é para reduzir danos de quem já usa esse produto. Isso é para conquistar novos clientes. Yo tengo un hijo adolescente de 18 años y en la escuela la marca que comercializa principalmente los productos con máquinas expendedoras estaba armando una red de distribución especialmente con menores de edad. O sea, en la misma escuela en donde estudiaba mi hijo, porque ahora va en la universidad, pero en la misma escuela habían vendedores que eran de su misma edad, ¿no? Obviamente esto pasó en la escuela de mi hijo, puede pasar en cualquier escuela, pero es algo que es muy importante porque si ellos vendían entre 5 y 10 dispositivos o cartuchos, podían tener alrededor entre los $30, $40 por semana, ¿no? Que eso para un joven menor de edad puede ser mucho dinero, ¿no? O sea, no es, en el caso de mi país puede dar, no sé, como
para 2 o 3 salidas, ¿no? Nocturnas, ¿no? Que eso pues a los chavos, a los jóvenes les interessa muito, né? A indústria acho que buscou se reinventar, né? E basicamente ampliar aí o seu mercado de entrega de nicotina através desses novos produtos e vindo com esse discurso, né, de que seriam menos prejudiciais, que aliás é o mesmo discurso que ela usou quando lançou no passado os cigarros light. Então a pessoa acredita que ela vai conseguir parar de fumar migrando para esse produto e os estudos estão mostrando que ela não consegue depois largar nenhum nem outro. Ou seja, ela fica usando o cigarro tradicional e ela permanece no cigarro eletrônico, ou seja, o risco à saúde potencializou, ficou muito maior. A gente ainda não sabe exatamente os danos causados por esses produtos, né? Então, assim, a extensão da redução de dano é questionável, né? E a gente tem que lembrar que quando a gente fala de dispositivo eletrônico de fumar, a gente está falando de centenas de produtos, centenas. Cada um diferente, cada um causando um dano diferente. Ela, na realidade, ela agride o organismo como um todo, né? Então, nós temos o foco do coração, por exemplo, né? A nicotina, ela consegue também estreitar o calibre do vaso, dificultando a passagem do sangue, da circulação, e isso vai predispor a esse fumante até ele tem um risco maior, né, de ser acometido por uma isquemia ou por um infarto do miocárdio, né? O homem, ele tem um risco maior de ter infertilidade, disfunção erétil, impotência. A mulher tem toda uma dificuldade para engravidar, de conseguir ter uma concepção, uma fecundação. A nicotina, ela também interfere na visão do fumante, levando a uma doença que a gente chama de degeneração macular relacionada à idade, onde o fumante ele perde a visão central, que é a nossa visão mais importante. Então, quando ele olha, ele vê uma nuvem no centro e ele só consegue ter a visão periférica. Mas assim, o que a gente sabe é que qualquer produto derivado do tabaco, qualquer nova invenção que venha a surgir no mercado, o fato dela conter a nicotina, por si só, ela já é um produto prejudicial à saúde. Vai essência? Isso, esse vai essência, esse vai essência, esse vai essência. E qual que é o descartável? Esses 4, esse modelo aqui, sabe? E a essência tá aqui do lado? Aqui. É. Ah, tá. A proporção de consumidor no Brasil tem se mantido baixa, né? Pode ter aumentado um pouquinho, mas ainda é baixa. A facilidade de encontrar é relativa. Uma facilidade de encontrar, se você mora em São Paulo, Rio, Brasília, Porto Alegre, sei lá. Agora, se liberar, o que vai entrar é a distribuição de cigarro. E aí você vai ter em qualquer boteco, no meio do lugar nenhum, lá não sei aonde, vai ter. Porque você encontra cigarro, a rede de distribuição é uma rede super bem montada. E na hora que disser que pode, pum, entra na rede. Aí você vai ver a explosão. Porque no momento, e mesmo, pode comprar na internet. Pode comprar na internet, mas você precisa de cartão de crédito. Nem todo mundo tem cartão de crédito. Ou você tem que pegar o cartão de crédito do pai, da mãe, de alguém. Entendeu? Então, essa ideia de que está todo mundo usando é um pouco de mito, né? Não está todo mundo usando. É menos de 5% está usando, se não me engano. Brasil ha sido
un gran referente no solo en la región de las Américas, sino en todo el mundo, de cómo las mejores políticas para el control del tabaco reducen prevalencia, reducen morbilidad y reducen mortalidad. Los números que tiene Brasil creo que a lo largo de su historia son muy importantes. Pero respecto a la actual administración tengo que ser muy crítico. Para mí desde fuera creo que hay um intento do atual governo por desmantelar essa infraestrutura? Olha, preocupa, sem dúvida, mas, por outro lado, também a gente tem uma confiança na independência, na autonomia da Anvisa e no fato de que a Anvisa costuma tomar as suas decisões baseadas em evidências científicas, né? E se assim permanecer, então a nossa expectativa é de que a resolução seja por manter a proibição tal como ela existe hoje. Agora, se considerar o contexto mais amplo, né, de como a indústria tem feito um lobby pesado, né, não só em relação aos dispositivos eletrônicos para fumar, mas em relação a outros temas, né, outros projetos de lei, por exemplo, que estão tramitando no Congresso Nacional e que eles conseguem barrar, né, outras medidas que já deveriam ter sido implementadas, como a proibição do uso de sabores e aromas nos cigarros, né, que são fatores que acabam atraindo os jovens para o consumo, e eles judicializam, eles conseguem barrar a implementação, isso assusta, isso preocupa, né, porque a indústria, com o seu poderio econômico e a sua influência política, acaba conseguindo evitar com que a gente avance ainda mais no controle do tabagismo no Brasil. En la región de las Américas y en la región de América Latina tenemos 3 países importantes por número de población. Tenemos a Brasil, tenemos a México y tenemos a Colombia. Con la población de esos 3 países se suma alrededor del 70% de la población que se tiene en América Latina y el Caribe. O sea, ahí nos va muy mal si empieza a debilitarse para todos los temas de salud, y claramente Brasil, Colômbia e México são objetivos prioritários da indústria tabacalera. Você que assistiu os especialistas falando sobre a questão dos cigarros eletrônicos, é importante saber que, em pesquisa recente, 70% das pessoas que usam o cigarro eletrônico, elas são pessoas na faixa etária de 15 a 24 anos. E qual é o grande problema disso? É porque essas pessoas não eram usuárias de cigarro, mas já estão em nível de dependência com os cigarros eletrônicos. E também, o que acontece isso? Essa faixa é a faixa que a pessoa está em formação, não só formação biológica, mas como formação de caráter, estudo, e isso está levando também à degradação social da pessoa. Então é importante estar atento para que essa situação não aconteça. Esse lobo na pele de cordeiro, ele vem mascarado através de diversos aromas que são colocados nesses dispositivos eletrônicos, uma forma, uma função de iludir, ludibriar a população. E você que tem qualquer tipo de dependência, seja dos cigarros eletrônicos, seja das outras drogas ou do álcool, procure a equipe do Centro Nova Vida. Nós estamos aqui no município de Ananindeua, na área metropolitana de Belém, para lhe ajudar, conversar com você e elaborar o seu programa de recuperação. Você que tem um parente, um amigo que está nessa situação de dependência química, seja do cigarro eletrônico ou seja de álcool e outras drogas, procure a equipe do Centro Nova Vida. Nossos telefones estão aí no vídeo e você pode, então, fazer uma visita para nós aqui na comunidade, no município de Ananindeua. O nosso programa se encerra por aqui e voltamos numa próxima oportunidade. Programa Nova Vida. Oferecimento Sistema FIEPA, uma iniciativa da indústria paraense.